A São Paulo Chamber Soloists nasceu do desejo de conectar. Nasceu em plena pandemia. Um contexto muito atípico, né? Porque nunca ninguém tinha passado por essa situação. Quando todo mundo fechou, deixou de fazer arte, de fazer música, e a gente realmente percebeu o quanto que isso era necessário para nós. Toca meu telefone e o Matthew pergunta: você mexe com editais, né? Eu falei assim: sim, eu mexo. Não, é que eu tô pensando em fazer, eu tô aqui com um projeto. A gente ligou para vários amigos que a gente sabia que tinham os mesmos desejos. Nos reunimos num estúdio, em plena pandemia, todo mundo de máscaras. E deu muito certo. No começo, nós sabíamos muito bem como ia se desenvolver, né, ao longo do tempo. E em setembro de 2020, então, eles foram para a gravação que a gente fez ali no Jacarandá. E com isso a gente entrou em 2 editais e ganhamos os 2. Chegamos lá, ensaiamos e gravamos algumas músicas. E esse foi o primeiro material da São Paulo Chamber Soloists que a gente usou para tentar alguma coisa. Mas eu acredito que o encontro da música, das vontades e de um grupo humano muito especial, eu acho que foram fatores que combinaram para que desse certo. Nosso primeiro projeto foi ali o Certo Olhar, que foi de forma remota, que foi um projeto que a gente dividiu em 6 partes, que era a distribuição, cada uma homenagem, por exemplo, a compositores LGBTQIA+, compositoras mulheres, compositores brasileiros, e tudo isso, então, aconteceu como distribuição online. Com isso, a gente foi crescendo, a gente conseguiu tocar na Sala São Paulo, no Teatro Municipal, participamos de vários festivais, inclusive do Campos de Jordão, Festival das Marias, em Portugal, de forma online. E acho que o principal motivo pelo que eu senti aquela vibe de poder dar certo tudo aquilo, foi que eu percebi que a equipe, tanto os músicos como os que estamos trabalhando no projeto em geral, eram pessoas do bem, eram pessoas que estavam realmente interessadas em trabalhar em função da arte, em função de deixar algo para a sociedade. O nosso primeiro álbum foi um álbum que nasceu de uma parceria muito querida entre a São Paulo Chamber Soloists e o compositor brasileiro Alexandre Guerra. Noites Particulares, que a gente teve como solista Fábio Martino, incrível pianista brasileiro, e o lendário saxofonista Naylor Proveta. E as portas se abriram, né? Assim que as restrições da pandemia começaram a se flexibilizar, começamos a receber convites e também a gente foi atrás de espaços para podermos nos apresentar. Eu acho que, de certa forma, esse projeto ressoou com o público, tanto que a gente continua tendo mais convites, mais concertos. Mas também eu vejo que o público, né, e os colegas da comunidade musical em geral percebem que o trabalho é muito autêntico, nós produzimos com o que temos e realmente a nossa vontade é de fazer música da melhor forma possível.
você fica sentado aqui nesse canto trabalhando e às vezes sem noção de que vai acontecer depois de todo esse trabalho aqui nesse cantinho, né? Perceber que as pessoas estão curtindo, estão agradecendo todo esse trabalho. Para a gente que não fica no palco recebendo as palmas, sino nesses cantos aqui trabalhando sozinhos, é muito gratificante porque são nos momentos que a camerata recebe esses elogios, que a equipe que está detrás fica muito contente e fala, estou no lugar certo, né? Nosso maior desafio é porque é uma iniciativa privada que depende exclusivamente da aprovação em editais culturais. Então, aí que eu acho que é o meu maior papel, é conseguir levar a SPCS aos palcos. E eu acho que a gente já conseguiu fazer muita coisa ao longo desses 5 anos, né? E claro que a partir do momento que o Teatro Cultura Artística convidou a São Paulo Chamber Soloists para ser o grupo residente, em 2024, 25, 26, esse foi assim o momento mais reconfortante, o momento mais feliz, né, que nós como grupo sentimos. Nós estamos muito felizes de ter essa oportunidade de ter as apresentações num teatro tão importante, tão icônico na cidade de São Paulo, podendo tocar música latina. Y quiero que se sientan muy, muy orgullosos del maravilloso ensamble que tienen en Sao Paulo. Sao Paulo Samba Ensemble. Una maravilla poder hacer música con estos artistas a tan altísimo nivel. El primer ensayo, cuando hicimos el Neruda, le dije a Alejandro, me siento como en una camarata en Praga, de lo lindo que tocan. Y bueno, la diversidad de música, la música de Jenny también maravillosa, y todo el proyecto es una maravilla, y cultura artística también. Gracias por apoyar a este maravilloso ensamble también. Gracias. Eu acredito que o São Paulo Chamber Soloists seja muito mais do que uma orquestra, uma junção de músicos. Acho que tem uma concepção musical muito inovadora, muito de uma inquietude musical muito positiva, de trazer novas composições para o baile da música, de trazer solistas, criadores e criadoras que estejam aí com as antenas todas voltadas para esse momento que nós vivemos. Então, para mim, é muito mais do que um grupo de música. É um grupo de pensamento, de se pensar o momento que a gente vive através da música. Os cientistas, os engenheiros cuidam de objetos e a arte cuida do humano, da alma. Eu acredito que a arte é superior, né, a todos nós, mas para que ela brilhe, para que ela consiga fazer a mágica, né, que todos procuramos, precisamos de artistas e de pessoas que contribuam, né? Principalmente porque a gente traz essa questão da música latino-americana, né? A gente divulga, propaga essa música e assim, eu acho que não tem outro trabalho igual no Brasil, e daí eu acho que a sua importância. Más allá de lo que ya hablamos en el ensayo, yo estoy muy satisfecho. Además, la orquesta es buenísima. Me encanta. Se ve que han trabajado mucho, además los elementos, todos son muy buenos y muy comprometidos con el trabajo. Yo estoy muy agradecido por la buena
recepción que yo sentí de los músicos hacia mi música, la predisposición, ¿no? Al trabajo con ganas. O meu relacionamento com a São Paulo Chamber Soloists é de longa data e é uma coisa que eu carrego muito dentro do meu peito, do meu coração. É porque eu acho que a gente tem o pensamento muito parecido, são pessoas que gostam muito de colaborar, gostam muito de conversar sobre o próximo projeto, a próxima ideia, o que vai ser bom para a comunidade, o que vai ser bom para os compositores com quem eles trabalham e também para o público deles, né? Eles estão sempre pensando em formas de trazer algo novo para o público deles. Para o futuro, pensando em termos de legado, esse ano ainda, em novembro, a gente vai realizar o nosso segundo festival. E poder continuar com essas atividades educativas através do festival, através de outreach, através de qualquer maneira da gente conseguir atingir um público maior, cada vez mais jovem, e tentar incentivar as próximas gerações de músicos a seguirem esse caminho tão especial que é a música. Parece que a essência humana fica no segundo, no terceiro, no quarto plano. Então eu acho que a arte é o bem mais prezado que a gente tem para polir, né, essa essência, para deixarmos as pessoas mais sensíveis, as pessoas mais humanas, no sentido de estarmos mais conectados e de ouvirmos o outro, de sentirmos empatia, empatizar. Eu imagino a São Paulo Chamber Soloists daqui a 5 anos, viajando. Queremos fazer turnês internacionais justamente para compartilhar essa mensagem da música brasileira e latina. Levando nas principais salas do mundo, mas também viajando pelo interior do Brasil, pelo interior de América do Sul. E que a gente possa abrir portas para novos, jovens talentos, que eles possam ingressar na SPCS. Cultivando esse lado pedagógico, né, que são os festivais, gravando mais CDs. Fazendo o que a gente ama, e a gente vê as caras das pessoas recebendo todo aquele amor, aquele processo criativo que a gente está oferecendo para eles, e de repente tudo faz sentido, tudo vale a pena. Eu acho que tudo é possível, eu acho que a música não tem barreiras, a música não tem limites. Ou por que não a SPCS ter sido indicada, ou não indicada, a gente ter vencido num Grammy. Agora sim. Fala, Mads. Então, a gente precisava dessa reunião agora, porque aconteceu uma coisa, que a gente precisa falar com vocês. Eu estou até chorando aqui. A gente foi indicado para Grammy Latino. Nossa, gente, sério isso? Já seu microfone está desligado. Radamés é um dos 5 ou 6 indicados para Grammy Latino. Um projeto do qual a gente tem muito orgulho é o nosso álbum Radamés. É um tesouro da música brasileira,
ele faz um tipo de crossover entre a música popular e a música de concerto. Então, a gente fez um álbum com 3 solistas muito queridos, Fábio Zanon, do violão, Jennifer Stamm, a violista norte-americana, e o nosso próprio querido Spala da SPCS, Alejandro Aldana. E com o quarteto SPCS gravamos o Quarteto Popular de Radamés. Bem, quando o Matt e o Ale me chamaram para fazer essa capa, né, eles me explicaram que eles iam utilizar o Radamés Dattari, que basicamente era um grande músico que não tinha a reverberação em termos populares que ele deveria ter, né? E aí a primeira coisa que eu pensei foi, putz, deixa eu pesquisar, deixa eu entender quem é essa pessoa, quem é essa figura, porque eu mesmo na minha ignorância também não conhecia. Foi quando, pesquisando mais, eu entendi que ele não tinha nada de o tiozinho clássico, que é conservador, ou coisa. Pelo contrário, ele era um jovem arisco, uma coisa quase... As imagens que eu encontrei dele de jovem, inclusive isso daqui foi inspirado em uma dessas fotos, eram de alguém que era quase o bardo, alguém que passava tocando e conduzia uma festa. Então, inclusive depois eu comecei a entender que parte do preconceito que o Radamés sofreu na época dele foi exatamente por ser alguém não tão vitralizado nesses conceitos clássicos, alguém que tinha esse interesse popular. Então ele andava nesse entre coisas, de alguém que gostava de música clássica, né, de instrumentos que tinham uma base clássica, mas que tinha uma contemporaneidade muito latente. Isso demorou muito tempo para ser entendido. Por muito tempo ele foi considerado essa pessoa que, para os clássicos, ele não era tão clássico, para os contemporâneos ele era clássico demais, só que é exatamente nessa fricção que surge, eu acho, a peculiaridade. Então, quando eu comecei essa pintura, parte da ideia foi que ela começasse sendo algo muito solto, quase desmaterializado. Então você vê que os braços, o próprio instrumento que a gente não consegue identificar, ele tem esse caráter muito forte da própria figura do Radamés. Tipo assim, o que ele está tocando? Que instrumento é esse? Como se faz esse barulho? Essa coisa que a gente não consegue ler a priori, né? E aí, com o tempo, o que acontece? O desenho ele vai se materializando mais e chegando na figura, essa coisa mais... que tem uma certa ousadia, que é um tom provocador, mas não um provocador no sentido de vou contestar tudo. Um provocador festivo, uma coisa que hoje em dia a gente quase não existe mais, né? Então, eu faço um paralelo muito com os rapazes, quando eles desenvolveram um grupo que, cara, tem algo hoje que seria mais subversivo do que fazer um grupo que toca música clássica num ambiente contemporâneo. Sabe, isso é contemporâneo. Muito mais do que eu fazer sei lá, tocar na noite com, sabe? Quando você desafia, quando você vai de encontro oposto ao que é o mainstream, eu acho que é aí que você é subversivo. Então, eu acho que tanto o Radamés, na época dele, quanto os meninos, com todo esse trabalho que eles desenvolveram, eles estão nessa mesma frequência, que é a gente tá num lugar que não é fácil de ser lido pelas outras pessoas, mas por isso ele é tão único, é tão raro, sabe? E eu espero que essa pintura passe um pouquinho do que foi essa experiência de estar em contato com o Radamés, de estar em contato com o som que eles desenvolveram. Eu acho que é isso. Eu acho que o potencial da Camerata é muito alto, muito forte. Eu não enxergo limites, assim. Eu acho que a Camerata, a São Paulo Chamber Soloists tem muita vida, tem ainda muitas possibilidades de crescimento, de conexões. Que todo mundo saiba quem é a SPCS, quem está por trás, qual que é a nossa proposta, que realmente é uma proposta diferenciada. E seria legal nos próximos 5 anos ter mais apoio de todas as pessoas em todos os sentidos para conseguir fazer tudo que a gente está sonhando, né?
agradecimento mais que especial a todos vocês que têm nos prestigiado nos concertos e todos que têm acompanhado a gente nas redes sociais, nas plataformas de streaming, que têm, de certa forma, compartilhado essa experiência coletiva que é fazer música.